Oi, pessoal! Então, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Larissa. Para você que já me acompanha, seja bem-vindo novamente, tá? De volta aqui para a gente concluir o nosso pensamento, né, sobre a aula anterior, o processo saúde e doença. Você se recorda que eu falei que lá seria a primeira parte e hoje teríamos a segunda parte, a continuação do processo saúde e doença, chegando aqui no tema da história natural da doença, né? Então, nós vimos na aula anterior o processo de adoecimento, né, nas populações, desde a antiguidade até chegarmos à era moderna, ao paradigma da multicausalidade ou da tríade ecológica, né, também como é chamada, em que são necessários três elementos e a interação entre eles para que haja o processo de adoecimento. Você se recorda quais são esses três elementos, né? Então, o ambiente, o hospedeiro e o agente, tá? E aí nós chegamos, pegando esse gancho, né, da aula anterior, do paradigma da multicausalidade, chegamos aqui na história natural da doença, né, que é um modelo que foi proposto por Livell e Clark lá em 1976, está relacionado, né, ao paradigma da multicausalidade. Então, para eles, para esses autores, o que seria essa história natural da doença, né? O curso natural, o curso próprio das doenças, como o próprio nome, a conceituação fala, né? A história natural. Como que acontece naturalmente o processo de doença, tá? Então, para eles, seria um conjunto de processos interativos que cria o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Então, em outras palavras, tá? Então, seriam esses processos interativos em que eu vou necessitar de um estímulo patológico decorrente de um fator externo, de ambiente externo. E aí, quando eu me deparo, né, com esse estímulo patológico externo, vai demandar o quê? A minha resposta. Como que eu vou responder a esse estímulo patológico externo? Então, depende também das características, né, individuais. E aí, a partir daí, pode me levar, né, a um processo, a um defeito, a uma invalidez, a recuperação, né, a cura, ou então a morte. Então, isso seria a história natural da doença, segundo Livell e Clark, tá? E para eles também esse processo, né, a história natural da doença, ela evolui em dois períodos consecutivos. Então, no primeiro momento eu teria a pré-patogênese. Então, no primeiro momento eu teria, né, a pré-patogênese e aí nesse momento a doença ela ainda não está manifesta, a patologia ela ainda não está manifesta, né? E eu vou receber estímulos que vão depender aí também de alguns fatores, né, que nós veremos como fatores econômicos. Então, nós sabemos que existem grupos populacionais, né, camadas da população que são menos favorecidas economicamente, estão mais associadas, né, à alta incidência de determinadas doenças. Então, esses fatores econômicos com certeza vão influenciar. Existem também os fatores culturais, então, os hábitos culturais, as crendices daquele povo, daquele grupo, os fatores psicossociais também super importantes, né? Será que aquela população ela tem uma rede de apoio psicossocial? Ela conta, né, com essa rede de apoio, né, diante de tantas desigualdades, transtornos, muitas vezes decorrente dos problemas econômicos? Será que essa população tem, né, esse apoio psicossocial? Cuida dessa área da saúde que muitas vezes ela é estigmatizada, não é dada a devida importância? Então, esses fatores psicossociais também exercem uma grande influência nesse processo de pré-patogênese, em que eu ainda não estou doente. Mas se eu conto com essa rede, né, você percebe que muitas vezes eu vou limitar, né, eu vou postergar ou não vou entrar no processo mais complicado aí de adoecimento por contar com essa questão de apoio, né, psicossocial. Então, super importante também. E claro, os fatores genéticos. Então, muitas vezes existem algumas pessoas que elas são mais suscetíveis, né, a contrair algumas doenças, outras são menos suscetíveis. Então, vai depender também das características individuais, né, da subjetividade, da organicidade, né, do corpo orgânico de cada um, né, do adoecimento de cada um. Alguns mais suscetíveis, outros menos suscetíveis, tá? Então, tudo isso faz parte da pré-patogênese, quando eu ainda não estou no processo de adoecimento ativo, tá?
Depois nós teríamos como tá aqui, ó, a patogênese. Aqui sim, aqui eu já estou com o processo de adoecimento ativo, a doença dela já está manifesta, começam a aparecer os primeiros sinais e sintomas, né, do adoecimento, consequentemente alterações biológicas. Então, na minha bioquímica, na fisiologia, na histologia, começam a aparecer aí essas alterações, tá? E o desfecho disso, né? Então, eu estou no processo, eu não adoeci ainda, existem alguns estímulos externos, como que meu corpo vai responder a esses estímulos. Posso entrar no processo de adoecimento, vão aparecer aí os primeiros sinais e sintomas, e daí? O que é que vai acontecer? Quais seriam os desfechos? E aí a gente volta para cá, ó, né, para a conceituação do Livell e Clark, quando eles falam que essas alterações podem levar a um defeito, a invalidez, a recuperação, que seria a cura, ou então a morte, tá? Seria essa aqui a ideia da história natural da doença, né? Esse modelo segundo Livell e Clark, tá? Vamos ver mais aqui, ó. Eles falam também dos níveis de prevenção. Então, a partir do momento que eu ainda não estou doente, o intuito das ações é o quê? Promover ainda mais a minha saúde para que eu não entre num processo de adoecimento. E como que eu faço isso? Então, através de ações de promoção de saúde, a educação em saúde em si, né? Esse nível de prevenção é o nível de prevenção primária, tá? Então, promoção de saúde através de palestras, educação de saúde, prover também à população moradias adequadas, saneamento básico, né? Acesso aos serviços, tanto de educação como de saúde, tá? Então, você percebe aqui que prover, né, essa promoção de saúde para a população não está esgotada no campo saúde, então ela extrapola também. Existem outros fatores que são necessários para que a população tenha, né, uma qualidade de vida. E aqui, como exemplo, a gente pode falar na unidade de saúde, né? Quando eu recebo os pacientes, quando eu faço o acolhimento, durante ali aquele momento eu posso também fazer alguma ação de educação em saúde, alguma palestra falando, por exemplo, sobre alimentação saudável, a prática de atividade física. Então, tudo isso vão ser ações de promoção de saúde, tá? E temos também a proteção específica. Então, essa proteção específica vai me resguardar de determinadas doenças especificamente. Então, como exemplo claro e básico, nós temos a vacina, né? As vacinas. Então, o Programa Nacional de Imunização, que é super modelo, né, dentro do SUS, traz essa questão, né, do nível de prevenção primária, proteção específica, que vai me proteger especificamente de determinadas doenças, patologias, tá? Então, isso aqui, como eu falei, no processo de pré-patogênese, ou seja, eu ainda não estou doente, tá? Não estou ainda com a patologia. Depois nós teríamos o nível de prevenção secundária. Então, aqui, tanto no nível secundário quanto terciário, já existe a doença ativa, eu já estou no processo de patogênese. O nível de prevenção secundária, primeiramente, né, ele vai tentar captar ou diagnosticar essa doença o mais precocemente possível. Então, como que eu posso fazer isso? Através de quê? De exames periódicos, né? Tem muita gente que fala, vou fazer preciso fazer, né, o meu check-up geral aí, anual, enfim, para poder estar fazendo essa varredura realmente sobre toda a minha saúde. E se eu tiver algum processo de adoecimento que seja detectado no início, para que seja também tratado o mais precocemente possível, eu não tenho complicações, né? Eu possa ter aí uma recuperação, uma cura, né? Então, o diagnóstico precoce, o tratamento também o mais precocemente possível para limitar a invalidez, tá? E o nível também de prevenção terciária, esse nível aqui, ele está mais voltado a reabilitar, né, o paciente diante dos prejuízos funcionais. Então, muitas vezes, aquele paciente que sofreu um acidente vascular cerebral e teve alguma dificuldade, né, a nível funcional de algum dos membros, e aí, né, tá fazendo aí, associando ações de quê? De fisioterapia, por exemplo, ou de terapia ocupacional, para tentar diminuir, né, esse prejuízo funcional que ele teve, reabilitando, tá? Então, isso seria o nível de prevenção terciária. E eu coloquei aqui, ó, em vermelho, como você pode ver, a prevenção quaternária. Essa prevenção aqui seria aquela de tipo evitar danos que são associados muitas vezes aos excessos de intervenções que são desnecessárias. Então, o que, por exemplo? Então, medicações, procedimentos, cirurgias médicas também, que muitas vezes são desnecessárias, tá? Então, evitar esses danos associados a esses excessos, tá? Essa seria a prevenção quaternária.
Então, vamos ver aqui, o que é que eu trouxe mais. Ah, aqui é o quadro, ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco. Esse aqui é o quadro, né, da história natural da doença, segundo Livell e Clark. Então, você pode ver aqui, ó, no primeiro nível, na atenção primária, como eu falei, seria a prevenção primária, que justamente todas essas ações estão relacionadas à atenção primária em saúde, né, a atenção básica. Então, promoção de saúde, proteção específica, né, as vacinas. Nesse período, é um período de pré-patogênese, a doença ela ainda não está ativa. É um período de suscetibilidade, ou seja, a população ela está suscetível a contrair ou não aquela determinada doença, tá? Depois partiríamos aí para a prevenção secundária, né, para fazer o diagnóstico, o tratamento mais precocemente possível, né, para tentar limitar essa invalidez, esse dano. Depois, né, se eu não faço isso, chego a um nível de prevenção terciária. Então, a doença ela já está mais avançada, eu vou tentar o quê? Recuperar, né? Reabilitar esse paciente, tá? Então, esse seria o esquema original, né, do Livell e Clark, tá? Sobre a história natural da doença, o curso natural, né, o curso próprio do adoecimento de toda doença, como que se dá. Segundo Livell e Clark, era dessa forma aí. Ah, aqui partimos, deixa eu só beber uma água. Aqui partimos para as nossas questões. Agora vamos aqui exercitar. Segundo o modelo da história natural da doença de Livell e Clark, em 1976, é uma ação de promoção de saúde. Então, nós vimos que a ação de promoção de saúde está em que nível? Nível de prevenção primária, né? Então, aqui, ó, alternativa A. A vacinação contra a rubéola. Então, essa questão aqui da vacinação está associada aqui à proteção específica. Você lembra? Recorda? Ok, então não é a alternativa A. Letra B. O tratamento antimicrobiano, então quando a gente vê já tratamento, a gente já associa ao quê? Ao nível de prevenção secundária. Então também não é promoção de saúde, tá? Letra C também não é. Letra D, alimentação saudável. Achamos, né? Tá aqui o gabarito. A alimentação saudável, né? É sim uma ação de promoção de saúde, nível de prevenção primário, tá? Então, gabarito, letra D. A alternativa é a realização de mamografia. Essa aqui estaria relacionada a quê? O que é que você acha? Então, nível também de prevenção secundária, né? Em que eu faço exames periódicos, né? Para fazer essa varredura, né? Na minha saúde. Então, o gabarito aqui dessa questão, letra D, tá? Questão bem tranquila. Vamos ver aqui mais uma da Cesgran-Hill, ó. Modelo História Natural da Doença, criado por Livell e Clark em 1976, é um método que permite focalizar a promoção da saúde e a prevenção da doença em seu sentido mais amplo e pode ser aplicado a qualquer tipo de doença ou agravo à saúde. Neste modelo, o controle do cartão de vacinação de trabalhadores, visando a manter em dia os procedimentos de imunização, caracteriza-se como o quê? Então, nós vimos, você lembra, né? Vacinação está associada à proteção específica. Então, aqui o gabarito também, questão bem tranquilo. Letra A, né? Tem mais uma? Tem. Dentre as atividades deste modelo aplicado à saúde do trabalhador, envolvendo a participação do técnico de enfermagem, qual se refere à prevenção secundária? Então, você se recorda? Nós vimos a prevenção secundária que ela está mais associada a quê? Diagnóstico, tratamento precoce para limitar a invalidez. Então, onde que a gente vai achar isso aqui, ó? Então, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente precisa fazer o quê? Exames periodicamente. Então, o gabarito aqui, letra E. Alternativa A, ó, terapia ocupacional, está mais relacionada ao nível de prevenção terciária, né? Fazer a reabilitação, a educação sanitária seria o primário, saneamento ambiental também, né, para melhorar a qualidade de saúde de vida da população. Então, tudo isso faz parte do nível primário, saúde ocupacional também, tá? Então, o gabarito aqui, letra E, exames periódicos, tá? Tem mais alguma? Tem. FCC, vamos lá. Considere as assertivas a seguir. Para explicar os fenômenos relativos ao processo saúde e doença, essa questão já está mais relacionada ao assunto que nós vimos na aula anterior, na parte 1 dessa doença, tá? Sobre o processo saúde e doença. É preciso utilizar saberes que não vão além da dimensão social desses fenômenos. Então, o erro está aqui, né? Para a gente entender o processo saúde e doença, claro que é preciso utilizar saberes que vão além da dimensão social, né? Esse campo da epidemiologia, do processo de adoecimento, ele extrapola o campo saúde. Então, é realmente uma ciência, uma arte que extrapola
né? O campo saúde, existem outros fatores aí associados a esse fenômeno. Então, a assertiva primeira tá o quê? Tá falsa, né? Porque a epidemiologia constitui um campo de conhecimentos e práticas que transcende a própria área da saúde, com certeza, abrangendo conhecimentos produzidos no âmbito da economia, sociologia, antropologia e história, com certeza. Então, aqui, ó, a primeira assertiva falsa e a segunda verdadeira, tá? Então, vamos ver o que é que a gente acha aqui dentro das alternativas. Letra A, as duas assertivas são verdadeiras? Não, então já tá falso, né? Letra B, as duas assertivas são proposições verdadeiras? Então também já descartamos essa letra B. Letra C, a primeira assertiva é uma proposição falsa, sim, e a segunda é uma proposição verdadeira. Então achamos aqui o gabarito letra C. Letra D, a primeira assertiva é verdadeira, então já descartamos, tanto a primeira quanto a segunda são falsas. Então, com certeza aqui o gabarito letra C, tá? Essa questão da FCC sobre o processo saúde e doença. E aqui eu trouxe, né, uma conceituação sobre... a saúde pública, né? Que justamente foi a partir desse modelo, né, dessa saúde pública, dessa conceituação, que o Livell e Clark discorreram sobre a história natural da doença no livro deles, né, que é a obra que fala, que discorre sobre a história natural da doença, A Preventive Medicine for the Doctor in His Community, né, e foi do Winslow, que foi um médico de saúde pública lá da Universidade de Yale, e para ele, né, a saúde pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, através dos esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças, e o aperfeiçoamento da máquina social, que irá assegurar a cada indivíduo dentro da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Então, super importante, né? Achei bem legal trazer essa conceituação aqui da saúde pública, segundo o Winslow, né? Que foi aí o mentor, digamos assim, do Livell e Clark, que discorreram sobre a história natural da doença. Então, a gente reflete aqui, né, sobre a importância da saúde pública, sobretudo nesse momento, né, que nós estamos, essa pandemia, né? Então, o combatente primeiro, assim, né, dessa pandemia aqui no país é sim o SUS, é o Sistema Único de Saúde, né? Então, muitas vezes nós vemos nos Estados Unidos muitas pessoas se recuperando, mas também adquirindo dívidas enormes, né? Porque eles não contam com um sistema de saúde único e universal. Então, aqui a importância, eu quis trazer essa reflexão sobre a saúde pública, tá? Então, essa foi nossa aula de hoje sobre a história natural da doença, a segunda parte, né? Lá que começamos no processo saúde e doença, terminamos aqui, finalizamos esse bloco, tá? Aí do campo da saúde coletiva, da epidemiologia. Então, eu encontro vocês na próxima aula, tá, pessoal? Tchau, tchau!